E eu apresentei no vídeo passado o kit VDE 16 da Vera. Hoje eu vou apresentar um novo kit que eu comprei um pouco diferente. Se o profissional trabalha com elétrica, isso quer dizer que grande parte do tempo ele vai interagir com circuitos energizados, boa parte do tempo, ou até de maneira contínua. Então ele tem que procurar ao máximo, para sua segurança, usar ferramentas isoladas. Conforme eu mostrei no kit anterior, a Vera fornece, assim como outros fabricantes também, ferramentas que têm a certificação VDE. Essa certificação tem vários parâmetros para poder definir uma ferramenta habilitada para 1000 volts corrente alternada ou 1500 volts corrente contínua. Então, infelizmente, a gente não consegue fácil nos fabricantes nacionais e o profissional pode até estar sendo induzido a erro. Nós vimos que a chave correta para disjuntores e outros dispositivos, em grande parte hoje é do tipo PZ, Pose Drive, S. E geralmente você tem o tamanho 1 e o tamanho 2. Eu demonstrei aqui, nós vamos falar hoje de novo aqui, mostrando, fazendo a demonstração do disjuntor com a PZ-S2. A Virra e outros chamam também de PZ-SL, Pose Drive SL. Então, quer dizer, não é uma chave Pose Drive qualquer. O cuidado, que eu inclusive citei também no vídeo anterior, é não confundir com perfis de chave um pouco parecidos. Então não é porque parece, porque serve, que é a chave exata. A gente tem, por exemplo, da Milwaukee, a chave multifunções que tem o bit SX. Isso é muito usado lá na Austrália, talvez até em algum outro país, mas aqui no Brasil não é comum. Então procure usar a chave correta. Isso já fazendo um apanhado do outro vídeo. Vamos aqui na bancada. Esse é o kit que eu apresento hoje. É o kit KK-VDE15 Torque. Então ele não tem apenas 15 peças, né? Uma das peças é um torquímetro, é o que você consegue ver aqui nessa parte da imagem. Então a caixa muito bem construída, como a gente já falou do outro kit VDE 16. Abrindo aqui, a gente tem aqui o estojo, né? Essa carteira. Vem alguns adesivos aqui dentro. E, inclusive, em relevo, a indicação de que é um conjunto que tem o torquímetro. Abrindo aqui o estojo, a gente vê exatamente as mesmas lâminas que eu já mostrei no outro kit. É idêntico. Essa empunhadura, não pensem que vem junto com o kit, não. Ela foi comprada avulsa. Porque eu, em alguns momentos, não quero depender de usar a empunhadura do próprio torquímetro. Então, esse é o torquímetro. Você vê que ele é um pouco maior, né? Ele tem um dispositivo aqui que impede força maior do que o ajustado, né? A gente vai entender um pouco melhor sobre isso. E já falando aqui a respeito da empunhadura, para mim, esse tamanho aqui, embora a ergonomia seja similar, o mesmo desenho, né, um desenho parecido, eu concordo que essa empunhadura aqui ela é pequena, tá? Principalmente para quem trabalha com eletrônica, vai servir de boa, excelente. Mas quem mexe com parafusos um pouco maiores, né, elétrica em geral, é uma crítica até que eu faço. A Vera, todas as empunhaduras poderiam ter esse tamanho aqui, o tamanho do torquímetro. Achei mais confortável de trabalhar. Bom, medindo aqui, só por comparativo, a menor, ela tem aqui uma largura aqui, né, de 2,6 centímetros. E a gente vê aqui que é bem menor do que a do torquímetro. Essa daqui já tem um pouco mais, 3,2. Tá? Então essa aqui é a diferença da espessura aqui na parte mais alta aqui, né, da empunhadura. Bom, se a gente for ver a questão do comprimento dela, né, da altura, vamos dizer assim, a gente tem aqui menos de 19 centímetros, 18,8. E uma lâmina dessa, quando acoplada então ao torquímetro, você passa a ter como se fosse uma chave mais longa, tá? Mas você vai conseguir continuar usando da mesma forma. Então passaria
Bom, aqui que o paquímetro é grande, você passa para 28,8, tá? de comprimento aqui dessa chave com a lâmina acoplada. Eu poderia usar uma lâmina qualquer. A gente já falou no vídeo anterior da vantagem disso. Eu tenho aqui como que diversas chaves num kit. Claro que eu vou ter que variar a empunhadura. De repente você compra uma ou duas empunhaduras a mais e aí compensa você não ter que pagar um valor alto em cada chave dessa avulsa. Bom, tratando da chave que a gente usa bastante aqui nos disjuntores, tá? Falando então da PZS2, conforme a Vera chama, é essa lâmina aqui, ó. Você tem a PZS1, essa aqui é a PZS2. Vou continuar dando um close aqui, ó, para quem ainda não viu. Ela tem uma aba, tá? Ela não é como uma pose drive comum. Ela tem uma aba que se ajusta perfeita ao perfil do parafuso. O parafuso a gente vê que tem uma fenda que atravessa a cabeça do parafuso, né? Mas não é apenas isso. Como já foi falado, ela tem níveis, inclusive, de profundidade diferente ali que a chave se ajusta perfeitamente, tá? Então, isso torna muito preciso o acoplamento aqui chave-parafuso. E mantém a vida útil, inclusive, da chave. Se você for usar aqui uma chave Phillips, etc., possivelmente você não vai conseguir o torque especificado pelo fabricante. Então, já falando desse assunto, eu vou até colocar aí no vídeo o exemplo de um dos fabricantes que colocam para um disjuntor, por exemplo, de 10 amperes, exatamente, né, qual deve ser o torque nas conexões do disjuntor. Tá? Isso é especificado, todo fabricante faz isso. Então, esse aqui, o torquímetro, ele está ajustado nesse momento agora para o mínimo. Tá? E você olhando aqui na parte de trás dele, você vê que ele atende até 3 Nm, de 1,2 a 3 Nm. Então, fazendo aqui o acoplamento, eu já coloquei aqui um cabo para demonstração, e você vai colocar a chave aqui. Ó. Então ele está ajustado para o mínimo. Quando você fizer a força aqui, ó, você continua apertando até o ponto esperado. Ó. Depois, ó, ele roda o torquímetro. Ó. Você perceba, olhando aqui, ó, para a parte aqui da nomenclatura, onde está escrito newton-metro, você percebe que não vai rodar. Ó. Olha onde está a setinha, vou botar de lado para vocês verem. Olha a setinha aqui, ó. Eu vou rodar, ó, e ele não roda aqui a lâmina, né, essa parte de cima do torquímetro. Ele roda a empunhadura, aquilo que fica abaixo desse anel aqui, ó. Ele roda do anel para baixo, tá? Então ele não permite um torque acima do que foi definido. Como que você faz a regulagem? Você, se pegar esse anel aqui e rodar, você vai ver que exatamente não acontece nada. Você tem que colocar ele para baixo, ó, para baixo, ele se desloca para baixo. Quando ele se desloca para baixo, que ele permite que você faça o giro de ajuste. Então, ó, eu vou abrir ele todo, para vocês perceberem que ele vai até o 3 Nm. Ó, vê que é um curso bem grande. 2,4. E você vê que tem até uma certa rapidez e facilidade para fazer isso. Ó, achei o limite, ó, 3 Nm. Tá? Para disjuntores de pequena capacidade, né, disjuntores de 30, 40, 70 amperes que sejam, um torquímetro desse aqui vai atender com folga a necessidade, tá? As indicações de torque geralmente. Uma grande preocupação que foi o objetivo da compra dessa ferramenta é atender, por exemplo, meus clientes para energia fotovoltaica. Você imagina, se na alternada já se exige ter os devidos torques, que dirá no potencial destrutivo que tem a corrente contínua. Para quem não sabe, os arcos elétricos que são formados por não se ter o devido aperto, você ter qualquer afrouxamento aqui dos cabos, na contínua são arcos bem mais destrutivos, né? São arcos bem maiores. Então, é uma grande preocupação. E nos inversores fotovoltaicos, então você tem a indicação de quantos newton-metro você precisa estar apertando. Geralmente nessa faixa aqui mesmo, de 3,5 newton-metro.
Algumas vezes até se especifica um pouco mais, mas esse torquímetro aqui vai me atender a maior parte das aplicações. Esse aqui é um torquímetro, faz parte de um conjunto isolado. Eu destaco a vocês que há muitos no mercado também torquímetros, tanto desse tipo axial, como torquímetros de estalo, torquímetros, né, com movimento radial, que vão poder atender situações onde as instalações não estejam energizadas. É uma opção também. Mas, por exemplo, para você pegar um QGBT e fazer reaperto em todos os dispositivos, em todos os disjuntores, você tranquilamente, com uma ferramenta isolada dessa, você consegue fazer. Tá? Então vamos imaginar que a especificação para esse disjuntor seja 2 Nm. Eu vou fazer o ajuste aqui. Ó, já estamos aqui em 2 Nm. Então eu vou apertar. Ele permite aqui o aperto até o limite de 2 Nm. Então, é importante mencionar que a norma ela especifica torques de maneira controlada, tá? Nas instalações de baixa, média ou alta tensão. Então você precisa estar usando ferramentas como essa, que te possibilitem o ajuste e o controle da força que estará sendo aplicada. Isso é importantíssimo. O profissional consegue se diferenciar com uma ferramenta desse tipo. Então, tá a recomendação. Eu comprei, assim como comprei o VDE 16, na loja ATI Brasil. Tá? E chegou lá uma leva nova de importação. Com certeza vocês vão ter lá em estoque essa e outras ferramentas à disposição, tá bom? Então foi essa a dica de hoje. Valeu!